Obra Game Over, de Adeilson Salles, pelo espírito Luiz Sérgio. Redes sociais. O aprendizado era constante e todos nós agradecíamos muito as bênçãos do trabalho. Embora tivéssemos conhecimento a respeito de tantas coisas que vêm ocorrendo com jovens no uso das mídias e no mundo virtual, as surpresas se sucediam, porque ver e sentir de perto as situações envolvia-nos em grande emoção. Entretanto, ainda aprenderíamos muito com o nosso jovem líder Patrício. Vamos visitar uma pessoa que passa por graves distúrbios comportamentais e espirituais e que, com tais atitudes, coloca em risco a segurança de crianças e jovens. Patrício demonstrava grandes preocupações na entonação da voz. Mas, qual a natureza do problema, podemos saber? Luiz Sérgio. O número de criaturas viciadas e aturdidas na área do comportamento sexual é impressionante. O desajuste e a falta de controle dos apetites mais grosseiros são realmente preocupantes. Você se refere à pedofilia, Patrício? Não apenas a pedofilia, Zoel, mas todas as práticas sexuais que resvalam na viciação também têm seu componente espiritual. Graves processos obsessivos são desencadeados pelas portas do desejo sexual desenfreado. Crimes de toda ordem acontecem. Com o advento da internet, nossos jovens facilmente se apoderam de farto material que faz apologia ao sexo livre sem responsabilidade. A situação é realmente grave. Isso mesmo, Luiz Sérgio. Crimes, traições e famílias destruídas, porque as pessoas entregam-se às paixões sem a menor preocupação, com sentimentos de lealdade e amor. É o império do prazer, que arrasta crianças e jovens também. Como impedir que crianças e jovens tenham acesso a esse mundo? Isso não é possível, Zoel. Isso não é possível, Zoel, respondi, pois o acesso ao mundo virtual popularizou-se de tal forma que não há mais como retroagir. É um processo sem volta. A única ação preventiva contra todos os males é a educação. Pais e educadores devem, de maneira pedagogicamente adequada, conversar com as crianças e os jovens de modo aberto e inteiramente responsável a respeito desses assuntos. A educação é a medida protetora por excelência. Tem razão mais uma vez, Luiz Sérgio. O uso dessa tecnologia com sabedoria passa pela educação também. A internet é o meio pelo qual as pessoas evidenciam suas tendências, acreditando estar de certa forma protegidas. Acompanhe-me. Era noite de sexta-feira, por volta de 22 horas, quando chegamos a uma casa em bairro periférico de uma grande cidade. Na sala, os pais conversavam animadamente. No quarto, um menino estava conectado à internet com um tablet e ao lado dele a avó desencarnada. Assim que entramos, ela saudou Patrício com um semblante aliviado, mas evidenciando muita preocupação. Com muita simpatia, ela nos recebeu com palavras acolhedoras e agradecendo nossa presença. Nair, Patrício falou com carinho. Somos nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui contigo. Patrício, esse é meu neto, Ricardo. É ele a razão das minhas mais profundas preocupações. Ele vem estreitando laços que, por enquanto, são virtuais com mentes perigosas. Quantos anos ele tem? Indaguei curioso. 9 anos, mas seu desembaraço para mexer com essas tecnologias me surpreende a cada dia. Todas as noites ele entra em um chat para conversar com fãs de um gamer, e foi dessa forma que certo homem se aproximou dele, fazendo-se passar por um garoto que vem aliciando meu neto.
e ele inocentemente não se dá conta de toda a trama. E quais os assuntos que ele conversa com Ricardo? Augusto indagou. A princípio as conversas giravam apenas em torno do mundo dos games, mas com muita astúcia, ultimamente, ele vem pedindo ao meu neto para enviar algumas fotos, sob a alegação de que os pais dele precisam saber com quem ele conversa. Pediu a Ricardo as fotos para ver como ele era. Gradativamente e maliciosamente, esse personagem vem se acercando do menino e tendo ascendência sobre ele, e meu neto não percebe que está sendo envolvido. E Ricardo não pediu as fotos dele? Zoel questionou. Sim, ele pediu, mas o nosso aliciador habilmente enviou-lhe fotos de um menino. Após breve pausa, ela prosseguiu. A verdade é que meu neto está enredado nessas malhas, que por enquanto são virtuais. É assim que se inicia o processo de conquista e aliciamento, mas... E os pais? Indaguei. Nair franziu a testa e esclareceu. Sinto-me constrangido em falar sobre isso, principalmente em se tratando da minha filha. Mas ela e o marido estão presentes e ausentes ao mesmo tempo. Chegam tarde em casa, após o dia de trabalho, e Ricardo passa o dia todo na escola. Ele sempre chega cheio de novidades para contar e deseja conversar, mas os pais nunca têm tempo. Vivem no mundo dos interesses próprios, do progresso profissional e das viagens programadas que querem empreender para conhecer o mundo. Vamos até a sala onde eles estão agora. Deixamos Ricardo por alguns minutos e nos dirigimos à sala confortável onde o casal conversava animadamente. Pelos meus cálculos, não falta muito para realizarmos o nosso sonho de conhecer a Europa, dizia o pai. A mãe sorriu e comentou. Enfim, iremos à Europa, não vejo a hora. Espero que nas suas contas estejam incluídas despesas com meu guarda-roupa. Afinal, uma viagem dessas pede roupas especiais. Imagina só postar nossas fotos nas redes sociais sem estar vestida elegantemente? Não se preocupe, querida, tudo está incluído no pacote de gastos. E o que faremos com Ricardo? Ele fica com meus pais, mas você sabe que ele não gosta de ficar lá. Seus pais não têm internet em casa e a vida do menino vai ser um tédio. Essa coisa de criar bichos, de quintal arborizado, interessa apenas a seus pais que estão velhos. E Ricardo não pode ficar sem os jogos online, que tanto o ocupam. Veja, a essa hora, nós dois estamos aqui liberados para fazer as nossas coisas, enquanto ele fica conectado. É verdade, querida. Você sabe que eu não queria ter filhos agora, mas seu descuido nos custou caro e a gravidez aconteceu. Se dependesse de mim, esse menino não tinha nascido. Não fale assim, Rica, não fale assim. Ricardinho não dá trabalho para a gente. Se for o caso, a gente paga alguém para ficar aqui em casa com ele. Mais gastos de jeito nenhum. Ele que se vire na casa dos meus pais. Mas você nem falou com eles ainda. Depois eu vejo isso. Faz quanto tempo que você não vê seus pais? Nem sei. Acho que faz uns 4 meses, não tenho muito tempo. E sabe como é? A conversa deles é sempre a mesma. Eu não tenho tempo para o blá 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 dos velhos. Ela deu de ombros. Olhei para Nair e percebi que ela estava totalmente desconcertada com a situação, rompendo o silêncio em que todos estávamos mergulhados. Refletindo na situação, ela comentou: a responsabilidade por toda essa situação é também minha. Eu quis intervir com algumas palavras para aliviar o desconforto de Nair, mas Patrício me fez um sinal, pedindo que eu a deixasse falar. Hoje vejo, com toda clareza, o resultado da educação que leguei à minha filha. Com a visão espiritual que a condição de desencarnada me revela, vejo o tamanho e a gravidade da responsabilidade dos pais para com os filhos. O amor verdadeiro não é permissivo, não é autoritário, não é desinteressado. Realmente a paternidade é uma missão
E que grandiosa oportunidade os pais têm para conduzir essas almas que chegam ao nosso lar a caminho da evolução. Ela parou de falar e grossas lágrimas correram por sua face. Respeitosamente silenciamos e após alguns instantes, Patrício comentou: compreendemos suas lutas, Nair. Diante das palavras do nosso jovem líder, ela acerenou e prosseguiu: preciso terminar meu relato. Para dar a exata dimensão das consequências das nossas ações como educadores de almas. Na Terra, acreditamos que educamos aqueles corpos perecíveis e passageiros. Nossa visão é tão pequena e limitada. Compramos os nossos filhos com coisas, os educamos com base nas barganhas emocionais, com o uso das recompensas. Isso não é educação, é castração das potencialidades que uma educação bem conduzida pode obter. Criei minha filha sozinha, pois o pai nos abandonou, trocando-me por outra, mas mesmo assim, isso não pode servir de álibi para minha permissividade excessiva. Sob o argumento de que o pai não se fazia presente, tudo era permitido. A cada solicitação de minha filha, que eu não podia atender, sentia grande revolta e me consumia por dentro. Sofria demais, valorizando sobremaneira o que julgava ser uma privação. E ela foi crescendo assim, sem receber um não que lhe colocasse freio aos anseios descabidos. Corrompi minha filha. Essa é a realidade. E agora, por extensão, corrompo o meu neto também. A fala foi interrompida, dando lugar aos soluços. Intimamente, eu orei por ela, por toda a família. Pensei em todas as crianças, em todos os pais. Quantas bênçãos o Espiritismo revela, quando nos aponta o caminho para a educação do espírito imortal. Todas as sementes educativas lançadas na alma infanto-juvenil darão frutos no tempo oportuno, nessa ou em outra vida. O lar é fundamental para adquirirmos as bases educativas da vida atual. Porém, como espíritos imortais, já carregamos uma bagagem de valores éticos morais que manifestamos de forma nata, desde que reencarnamos. Daí, a diferença comportamental entre filhos dos mesmos pais. Uns se revelam naturalmente educados e portadores de belos princípios morais. Outros reiniciam o aprendizado nos lares onde aportam, aguardando dos pais a condução amorosa, mas eficiente para o crescimento. Na Terra, algumas pessoas afirmam que os dedos das mãos não são iguais, referindo-se aos filhos que têm, e elas pronunciam uma grande verdade, pois a reencarnação confirma essa realidade. Quando educamos, passamos valores para o espírito imortal, não para corpos que sucumbirão à passagem do tempo. Meus olhos denunciavam a emoção que tomava conta de mim. Fui retirado das minhas reflexões pela voz de Patrício. Nair, quem de nós em nossa história evolutiva não chorou as benditas lágrimas do aprendizado doloroso? Não se recrimine por despertar. À medida que a nossa visão em relação aos aprendizados da vida evolui, é natural que reconheçamos os próprios equívocos. Sua constatação não deve ser motivo de sofrimento, mas de novo aprendizado e motivo para prosseguir com o seu esforço em prol dessas almas. Sua filha não está algemada aos princípios educativos que você legou. Ela é livre para seguir novos caminhos, daí a bênção do livre-arbítrio. Muitos espíritos, embora tenham recebido uma educação permissiva, não se entregaram a uma vida dissoluta e sem objetivo. Os pais são facilitadores da aprendizagem na vida dos filhos, mas sempre vem a hora em que eles próprios escolherão os caminhos que desejam seguir. Não se entregue ao desânimo. A culpa não é a herança que deve passar de pais para filhos, como os valores pecuniários do mundo. As leis magnânimas e naturais
reveladas pelo amor de Deus, não permitem que alguém carregue o peso da responsabilidade de geração para geração. Sua filha é responsável pelo Ricardinho, assim como o marido dela. Evite a lamentação e, por mais que testemunhe o sofrimento dos seres que ama, não se esqueça que eles são livres para escolher o caminho que desejam seguir. Nair ouviu aquelas palavras esclarecedoras e sentiu-se confortada. Após a fala de Patrício, pensei no drama de tantos jovens que se encontram à revelia da atenção dos pais e me emocionei. Silenciosamente orei novamente. Minhas vibrações, caracterizadas pela prece, foram captadas por todos, inclusive por Nair. E nesse instante, fui acompanhado por aqueles corações queridos e todos nos irmanamos em oração. Nesse lado da vida é assim. Pensou, se revelou. Encerrei a oração, tocado de profundo sentimento de gratidão. De fato, o Espiritismo é uma fonte de conhecimento e orientações para a nossa conduta na Terra. Augusto comentou de maneira especial. Recordei-me de uma questão de O Livro dos Espíritos, mais especificamente a pergunta 582, no capítulo 10, que trata das ocupações e missões dos espíritos. Nesse questionamento de Allan Kardec, encontramos a presença do Espiritismo como consolador entre nós. Nesse momento em que tantos pais não têm a percepção clara do seu papel na vida dos filhos, essa indagação aponta caminhos, orienta a vida das pessoas em tempos tão complicados para a educação dos seres. Excelente lembrança, Augusto. E dirigindo-se para Nair, Patrício afirmou: é o Consolador prometido por Jesus entre os pais e educadores. Pode-se considerar a paternidade como missão? Eu intervi perguntando, e eu mesmo respondi com todas as palavras. Sem dúvida é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhe facilitou a tarefa, dando à criança uma organização física frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos, do que em endireitar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Essa é questão 582, a qual o Augusto se referiu. Nossa, você está afiado, Luiz Sérgio. Na verdade, Zoel, li e reli essa pergunta inúmeras vezes por causa do meu trabalho junto aos jovens. Em nossos cursos na colônia Maria de Nazaré, as respostas às questões formuladas por Allan Kardec são motivos de nossas reflexões. A educação que os pais ofertam aos filhos ultrapassa muitos limites de uma encarnação apenas. Ocorre que a maioria não percebe isso. Educar é a ação que repercute pelos séculos afora. Seja como for, a memória está afiada, Luiz Sérgio. Essa é a vantagem de ser jovem, Patrício, respondi sorrindo. E todos sorriram também. Nem imagino os seus milênios de idade, Luiz Sérgio, Augusto brincou. Por trás desse corpinho espiritual de 23 anos, deve existir um Matusalém. Acho que você fugiu do Egito junto com Moisés. Quanto exagero, Augusto, sou muito jovem ainda. Sorri com o coração feliz diante dos momentos fraternais que o trabalho no bem nos oferece. A alegria é combustível para as mais nobres realizações. Nair também descontraiu com a nossa brincadeira. Ela, como todos nós,
Estava aprendendo que toda construção no campo da educação repercute na condição de imortalidade do educando.